Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e neste vídeo nós estaremos estudando sobre a doutrina da Trindade. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. No começo de cada mês eu tenho tentado postar aqui um vídeo um pouco mais longo, tratando de algum assunto mais complexo. E na metade do mês eu geralmente posto um vídeo também um pouco mais longo, que é um vídeo de leitura de Ser e Tempo. Nesse mês eu vou inverter as coisas, né? No dia 15, que agora nós estamos no meio do mês, seria o vídeo sobre Heidegger. E no início do próximo mês, que é setembro, seria o vídeo sobre o que eu estou fazendo hoje. Eu vou fazer o contrário. Então, nesse dia 15 do mês, ou nessa metade do mês, na verdade é dia 16, eu vou estar gravando o vídeo sobre um tema mais complexo. E aí, no início do mês que vem, no início de setembro, eu posto o vídeo sobre Heidegger. Então, neste mês especificamente, eu vou inverter a ordem, só porque eu já tenho alguma coisa preparada sobre a Trindade, ou já tenho um estudo, e o vídeo sobre Heidegger vai demandar um pouco mais de tempo para eu trabalhar um pouco mais de texto antes de produzir um vídeo. E por isso eu vou fazer essa inversão. Então, neste vídeo, nós estaremos estudando sobre a doutrina da Trindade. Algumas coisas importantes de serem ditas antes da gente prosseguir com o vídeo. Este vídeo não tem a intenção de defender ou negar a doutrina da Trindade. Este é um vídeo explicativo. O propósito deste vídeo é explicar a doutrina da Trindade. Não é defendê-la nem negá-la. Segundo, este vídeo não é bíblico. A doutrina da Trindade surgiu depois que a Bíblia foi escrita. Então, o objetivo deste vídeo não é provar ou mostrar a Trindade na Bíblia. É mostrar a Trindade como ela foi desenvolvida enquanto dogma, enquanto doutrina. Então, nós vamos pegar nesse aspecto de explicar e compreender a doutrina da Trindade. Tanto é para que a gente possa negá-la, ou estudá-la, ou afirmá-la. Tanto faz, assim. A gente primeiro precisa entender o que ela fala. Então, antes da gente poder fazer outras coisas, como ela é bíblica, não é, ela é verdadeira, não é, ela contradiz a lógica, não contradiz, ela tem. É como a gente precisa entender os conceitos primeiro. Então, o objetivo deste vídeo é esse. O objetivo deste vídeo não é fazer uma análise valorativa da doutrina da Trindade. É uma análise da doutrina explicativa. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, este vídeo vai ter algumas partes. Eu vou estar trabalhando com a noção de Trindade mais ortodoxa, por assim dizer, que é aquela definida nos concílios, como o Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla. Então, é a Trindade mais ortodoxa. Existem outras formas de trindade que se afastam um pouco da versão ortodoxa ou autoproclamada ortodoxa, mas a gente vai se concentrar na versão mais ortodoxa, especialmente ocidental, né? Então, a primeira parte deste vídeo, né, nós vamos estar trabalhando, né, a história da doutrina. Em seguida, nós vamos trabalhar a definição, né, que na verdade é a terceira parte, se a gente contar a apresentação, que aí a gente vai trabalhar a definição. Na quarta parte, a gente vai trabalhar a questão da hipóstase e da ousia. Na quinta parte, nós vamos trabalhar os modos de processão. Na sexta parte, nós vamos trabalhar um pouco de propriedades e relações. E depois, nós vamos trabalhar a questão da pericorese divina. E, por fim, trindade imanente e trindade econômica. Então, a primeira parte, apresentação. Segunda, história da doutrina. Terceira, definição. Quarta, hipóstase e ousia. Quinto, modos de processão. Sexto, propriedades e relações. Sétimo, pericorese divina. E oitavo, trindade imanente e econômica. Então, vamos começar, né, com um pouco de história, para a gente pensar um pouco a história da doutrina da Trindade. Como que a doutrina da Trindade se desenvolveu. Coisa que a gente precisa ter em mente sobre o desenvolvimento da doutrina da Trindade é que ela surge num contexto monoteísta. Então nós estamos ali no judaísmo do século I e nós estamos num contexto monoteísta. A Trindade ainda não surge, mas a gente precisa entender que nesse contexto já havia estabelecido entre os judeus um monoteísmo. A origem desse monoteísmo não importa neste vídeo. Importa a gente compreender que o judaísmo do primeiro século era um judaísmo monoteísta. Nesse contexto, vai surgir um movimento que é o movimento de Jesus. Então, Jesus viveu na Palestina do primeiro século, e aí ele vai morrer ali por volta do ano 30. Então, ele vai deixar um movimento. Esse movimento, aos poucos, vai começar a dar a esse Jesus um status divino. Mas isso acontece de maneira bastante gradual. Então, ali por volta da década de 70, depois da década de 70, nós vamos ter a escrita dos evangelhos canônicos. Então, Marcos primeiro, depois ali pela volta da década de 70. Na década de 80 nós temos Mateus e Lucas. E aí na década de 90 tem um evangelho que nos chama a atenção, que é o evangelho de João. Ele começa a ser escrito ali pela década de 90 e vai passar por uma revisão ali por volta da década do ano 130, por aí. E o que acontece no evangelho de João?
No Evangelho de João, Jesus vai ganhando cada vez mais um status divino. Então esse Jesus que viveu na Palestina do século I, que possivelmente não se declarava Deus, ele morre e o seu movimento, os seus seguidores, vão desenvolver em torno dessa pessoa histórica uma outra figura. Então vamos entender um pouco aqui. A gente pode fazer uma distinção que alguns teólogos fazem entre o Jesus histórico e o Jesus querigmático, o Jesus da história e o Jesus da fé, o Cristo da fé. Então assim, nós temos uma figura histórica que realmente existiu. Isso aí é fato. Jesus Cristo existiu. Esse Jesus, né, que existiu no primeiro século, depois que ele morreu, os seus seguidores construíram uma teologia em volta dele. Se essa teologia é verdadeira ou não, isso não importa. O que importa é a gente entender que, a partir de uma figura histórica, os seus seguidores desenvolveram em torno dessa figura histórica um respeito, uma honra, que foi elevando essa pessoa a um status divino, essa figura. Então, há uma figura histórica, mas em torno dessa figura histórica se constrói uma teologia. Uma teologia que não necessariamente é o que essa pessoa histórica trouxe. É uma teologia sobre a pessoa histórica. Mas essa pessoa histórica, né, em torno dela se constrói uma teologia de que ela é divina. Se constrói um respeito a ela, colocando-a no status divino. Nós podemos entender que, no primeiro, esse respeito, essa exaltação dessa pessoa na figura divina, depois que ela morre, e depois que se constrói a partir dela a ideia de que ela ressuscitou, em torno dessa pessoa se constrói, então, aquele mito que a gente chama de mito da metamorfose. Então é muito comum acontecer em movimentos que você tem uma figura que é muito importante para aquele movimento, e depois que essa figura morre, entende-se que essa figura se metamorfoseia, se transforma em outra. Né? Ela ressuscita e é glorificada, ou ela é elevada ao status divino. Então esse Jesus que viveu, ele ressuscita. Independente se é histórico ou não. Ele ressuscita para aqueles cristãos, eles interpretam que ele ressuscitou, e a partir de então eles começam a exaltá-lo num status que vai cada vez mais se aproximando do status de divindade. E aí isso vai ganhando forma a partir do Evangelho de João. Tá, o Evangelho de João ali, escrito na década de 90, lá para o ano 130, ele vai ganhar um prefácio, que a gente chama de prólogo joanino. E nesse prefácio ele se abre com, né, em arché, en hologos, kai hologos, en pros ton theon, kai hologos, kai theos en hologos. O que é que isso significa, né? Essa abertura do Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou, se a gente for traduzir, né, seguindo a ordem das palavras, no grego não importa, o Deus era o verbo, né? Por que isso é importante? Aqui a gente tem uma questão complicadinha. Nós temos aqui uma abertura do Evangelho de João que agora não está falando exatamente do Jesus histórico. Está falando agora de Jesus numa outra ordem. Não Jesus que viveu na Terra, mas do Cristo que já existia no princípio, em arché. No princípio ele era. De onde esse autor tirou isso? Claro, ele, nesse texto, que ele recebeu influência da filosofia de Filo de Alexandria. Filo de Alexandria tinha uma chamada doutrina do Logos. O que é a doutrina do Logos? É a doutrina de que entre Deus e entre a criação existe um elo de ligação que é o Logos. O Logos, ele é a revelação de Deus no mundo. Ele é Deus presente no mundo. Então o que é o Logos? O Logos, ele é o elo intermediário entre Deus, o Criador, e o mundo criado. É a partir do Logos que Deus se revela ao mundo, se faz presente no mundo. Porque Deus em si mesmo, ele não pode ser visto por ninguém. Mas ele pode se manifestar a nós a partir da imagem dele, que é o Logos. O Logos é a manifestação de Deus ao mundo. Deus não pode, por si mesmo, se revelar ao mundo, porque Deus em si mesmo nos é inacessível. Deus, se aparecer em si mesmo, a gente morre. Deus não pode ser visto por ninguém. Mas ele pode ser visto através do Logos, que é justamente o ponto intermediário entre Deus e o mundo. O Logos é o agente de revelação. É a partir do Logos que Deus se revela ao mundo. Outro detalhe, o Logos, por ser o intermediário entre Deus e o mundo, é por meio do Logos que Deus cria o mundo.
Então o mundo é criado por meio do Logos. Então nesse sentido a gente pode falar que o Logos é divino, né? Que é esse o sentido. O Logos era Deus. Como vocês sabem, o artigo, né, kai theos en ho logos, o artigo está onde? Está em ho logos. Ho logos. O que isso quer dizer? Que o sujeito da frase é o verbo. E theos aparece sem artigo e, portanto, como predicativo. O Logos era divino. O Logos era dotado da propriedade da divindade. É importante a gente dizer, então, que por que o Logos é divino? Por dois motivos. Primeiro, porque ele é um agente de revelação. É por meio dele que Deus se revela. E ele é divino, né? Justamente por causa da natureza divina. E aí isso é um pouco mais complicadinho. O que quer dizer o Logos ter natureza divina? E aí, a gente precisa entender primeiro, Deus criou o mundo através do Logos, né? O versículo vai prosseguir. Tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. É o versículos 2 e 3. Então tudo foi feito por esse Logos. E depois prossegue. Nele estava a vida, e a vida se revelou aos homens. Observe, o Logos é tanto agente de criação, então ele é um meio pelo qual Deus cria, tanto agente de revelação. Ele é o meio pelo qual Deus se revela. Mas ainda não está claro, e é importante dizer aqui no Evangelho de João, que esse Logos deva ser entendido como tão divino quanto o Pai. Que esse Logos deva ser entendido como Deus em consubstancialidade, ou seja, partilhando da mesma essência divina que o Pai. O Evangelho de João não chega a dizer isso. O Evangelho de João não chega a dizer que Deus, ou Logos, o Filho, é o Pai, ou melhor dizendo, é da mesma essência que o Pai. Isso ainda não está no Evangelho de João. O que o Evangelho de João está dizendo é que o Logos é divino por ser a revelação de Deus ao mundo. Enquanto o Pai é o Deus invisível, o Deus que não pode ser visto, o Logos é o Deus visível, é Deus tornado visível para que a gente possa conhecê-lo. Então é esse o sentido que o Logos é Deus. O Logos é Deus porque ele revela o divino, porque ele é o divino manifestado. Ele é o divino que você pode ver, que você pode tocar, que você pode olhar para ele. Enquanto o Pai, ele não pode ser revelado, ele permanece oculto. O Pai só se revela através do Filho. O Evangelho de João vai prosseguir e falar assim, ele é o Deus unigênito. E aí a outra noção que vai aparecer, o Logos também é gerado pelo Pai. E o que quer dizer que o Logos é gerado pelo Pai? Será que quer dizer que ele foi criado? Porque o Logos está entre a criação, né, que é o mundo, e Deus, que é incriado. Parece que o Logos está entre o criado e o incriado. Mas ainda não está claro que esse Logos seja eterno com o Pai. Isso também não está dito no Evangelho de João. Mas ali estão as sementes. Vamos dizer assim, esse prólogo joanino lançou as sementes para que o Filho começasse a ser visto como Deus. Como Deus. E outros textos do Novo Testamento também vão começar a chamar Jesus, e aí tanto textos paulinos como textos pós-paulinos que são atribuídos a Paulo, principalmente os textos da comunidade paulina, porque há 7 cartas no Novo Testamento que Paulo escreveu e algumas cartas que ele não escreveu, mas que foram atribuídas a ele. Essas cartas também vão começar a chamar o Logos chamar o Filho de Kyrios. Kyrios é uma palavra no grego que significa Senhor. É uma palavra que na Septuaginta substituiu o nome Javé, ou Yahvé, que é o nome de Deus. Então, todas as vezes que os cristãos chamavam Jesus de Kyrios, de Senhor, eles também estavam, aos poucos, nutrindo por ele um sentimento de divino. Ele é o Senhor. Ele é aquele que nós chamávamos no Antigo Testamento de Javé, de Jeová. Ele também é o Senhor, porque o verdadeiro Deus não é aquele que governa Roma, o imperador romano. O verdadeiro Deus não é o César, é o Cristo. Então, à medida que os cristãos vão chamando do Cristo de Senhor, Kyrios, ele vai ganhando status divino. Esses cristãos também passam a cultuar esse Cristo, a honrar esse Cristo, a desenvolver hinos para esse Cristo. No Novo Testamento, até proto-hinos, proto-confissões, em que Cristo é dito como quase no status divino. Lá em Filipenses capítulo 2, né? Ele tinha a forma de Deus, mas não se apegou a essa forma divina, mas esvaziou-se de si mesmo e fez homem. Está em Filipenses 2, a partir do verso 5. Qual que é o sentido? Né? Você percebe, o Filho já está ganhando um status divino, já no Novo Testamento. Mas aí, aos poucos, isso vai se desenvolvendo. Então, por exemplo, Inácio de Antioquia vai dizer assim que o Filho já pré-existia antes dos séculos. Então, no Evangelho de João, a gente já tem uma abertura dizendo assim que o Filho existia antes dele nascer. Enquanto em Mateus, Lucas, você vê uma narrativa de Cristo já nascendo, ou em Marcos já sendo batizado por João Batista, o Evangelho de João fala assim, peraí, não é aí que começa a história.
A história de Jesus não começa com o nascimento dele. A história de Jesus não começa com o batismo dele. Jesus já pré-existia antes dos séculos. E isso vai ser trabalhado por Inácio de Antioquia. Alguns teólogos também vão desenvolver o que é chamado de cristologia do Logos. Então, já na patrística, no segundo século, no início do segundo século, essa ideia do Logos divino, que aparece no Evangelho de João, vai ser melhor desenvolvida. Primeiramente, o Evangelho de João ele ganhou uma interpretação gnóstica. Os gnósticos foram os primeiros a recepcionar o Evangelho de João. E aí, quando o Evangelho de João chama o Logos de divino, isso foi interpretado inicialmente como ele sendo um éon, um ser divino intermediário entre Deus e os homens. Com o tempo, né, a partir especialmente de Orígenes, o Evangelho de João vai ser assumido por aqueles que defendem uma outra perspectiva, né, e aí, principalmente com Irineu também, Irineu de Lyon, vai trabalhar um pouco o Evangelho de João como uma resposta ao gnosticismo. Então, eles vão pegar, o Evangelho de João fala que o verbo se fez carne, carne é material. Então, os gnósticos que falam que Cristo não se fez carne material não estão corretos. O próprio Evangelho de João não é um evangelho de gnóstico, é o que Irineu vai perceber. E então, isso vai possibilitar que esse evangelho, que em primeiro momento vai ser lido como gnóstico, seja aceito como um evangelho canônico ao longo do tempo. E isso que é importante a gente também dizer. A gente não sabe quem escreveu o Evangelho de João. Foi uma comunidade de cristãos, que a gente chama de comunidade joanina. Né? O autor mesmo a gente não sabe. Na verdade, todos os evangelhos são de autoria anônima. De qualquer modo, o Evangelho de João lançou essa semente para o desenvolvimento de uma cristologia do Logos já no segundo século. E aí você vai ter, então, alguns teólogos que vão falar desse Logos gerado pelo Pai, que já pré-existia. Né? Justino de Roma, por exemplo, vai falar que o Filho é a potência gerada pelo Pai. E aí, aos poucos, Irineu de Lyon, né, vai também falar do Filho como a mão de Deus, né? Depois, Atenágoras de Atenas vai falar, né, também o Espírito Santo vai se dar aos poucos incluído nisso, né? O Espírito Santo emana do Pai. E aí a gente vai ter o Tertuliano. O Tertuliano é uma figura importante porque ele vai desenvolver uma noção de trindade um pouco proto-trinitária. Ele que vai lançar, por assim dizer, uma primeira concepção mais formuladinha de trindade, que é o Tertuliano. O que ele vai falar? Ele vai falar que existe uma substância total, que é o Pai. Então a gente pensa assim, Deus é o quê? Deus é uma substância total, que é o Pai. E dessa substância total, existem porções dela que procedem dela, que é o Filho e o Espírito. Então essa é a primeira formulaçãozinha assim de uma trindade mais clara. Né? É claro, o termo trindade já havia sido usado antes, né, por Teófilo de Antioquia. Ele é o primeiro a usar o termo trindade, só que no grego. Mas a formulação de uma trindade propriamente, né, vai se dar na tradição latina com Tertuliano. E aí Tertuliano vai falar que existe uma substância total, que é o Pai, e dessa substância procede duas porções dela, o Filho e o Espírito. Isso não é a forma ortodoxa de trindade. Então quer dizer que ainda não se desenvolveu uma trindade como a gente conhece hoje. O que a gente precisa entender? Que os cristãos têm uma prática. Olha, eles herdaram o monoteísmo do judaísmo, então eles entendem que há um só Deus, mas eles também estão aqui agora honrando o Filho como um divino. Então existe uma prática que precisa ser explicada, que precisa ser formulada. Principalmente agora que o cristianismo está tendo que lidar com as filosofias do seu tempo. Né? Como que a gente articula a nossa prática numa doutrina? Nós estamos aqui na prática. Nós estamos adorando o Pai, adorando o Filho, dizendo que o Filho é divino. Como assim o Filho é divino? Como assim se nós somos monoteístas? O que isso quer dizer? Então isso precisa ser formulado. Melhor formulado. Né? Então aí a gente vai ter, talvez, o primeiro start, assim, já com Tertuliano, essa noção de que há uma substância total, que é o Pai, e dela procedem duas porções, que é o Filho e o Espírito. Mas aí a gente ainda precisa desenvolver uma coisa, quer dizer, em que sentido o Filho pré-existe? Esse que é o sentido central. Tá, nós sabemos lá pelo Evangelho de João que agora nós entendemos que o Filho é o Logos gerado pelo Pai. Só que ele é o intermediário entre o Criador e o mundo criado. Mas o Logos, ele é criado ou ele é incriado? Qual que é a dele? Vamos por assim dizer. E aí, nós vamos ter, né, a Alexandre de Alexandria. Esse cara vai ser importante para isso, para dar uma resposta para a gente. O Filho foi criado. Quando a gente fala que o Filho foi gerado, a gente quer dizer que ele foi criado? O Alexandre de Alexandria vai dizer não. O Alexandre de Alexandria vai usar o seguinte argumento. Deus é imutável. Deus é imutável. Se Deus é pai, ele é eternamente pai. Porque ele não muda, ele não pode ter sido não pai
e depois se tornou pai. Não, se Deus é pai, ele sempre foi pai. Ora, se Deus sempre foi pai, então ele sempre teve um filho. E aí ele vai concluir: o pai sempre foi pai do filho. E se o pai sempre foi pai do filho, o filho sempre foi filho do pai. O que isso quer dizer? Que o filho é eterno. Então é esse ponto que a gente tem que pegar. Isso vai acontecer mais ou menos no século III, na segunda metade do século III. Na segunda metade do século III, a gente vai ter Alexandre de Alexandria falando: olha, vamos aqui definir uma coisa. O filho é eterno. Segunda metade do século III. Mas também teve uma opinião contrária. Outra pessoa da igreja, nessa época, vai falar: não, eu interpreto diferente. Eu acho que o filho é sim divino, ele é o Logos, tudo bem. Só que eu acho que ele não é eterno com o pai. Ele pode até ser divino, mas ele foi criado em algum momento. Porque só Deus, o pai, é incriado. Se existe um Logos, que é o intermediário entre Deus e o mundo, se existe um Logos, que é o Logos pelo qual Deus se revela, esse Logos, ele tem que ter sido criado. Tudo bem que ele é divino. Tudo bem que ele é o Logos. Tudo bem que ele é o modo como Deus se revela. Mas ele foi criado. Tem que ter algum tempo que ele não existia. E quem vai defender isso? Ário. Né? E aí a gente vai ter uma doutrina chamada arianismo. O que é o arianismo? O arianismo é uma doutrina que defende que o filho foi criado pelo pai. E Ário vai dizer: houve um tempo em que o filho não existia. Então nós temos duas posições. De um lado, nós temos Alexandre de Alexandria falando: o pai sempre foi pai do filho e o filho sempre foi filho do pai. Do outro, nós temos Ário dizendo: houve um tempo em que o filho não existia. O que a gente precisa fazer para resolver a questão? Convocar um concílio. Então, aqui na segunda metade do século III, a gente tem essa discussão. Ela vai entrar para o século IV, e já no início do século IV é convocado o concílio para definir a questão, que é o chamado Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia teve que lidar com esse problema. Será que a gente vai adotar a doutrina de Alexandre de Alexandria, de que o filho é eterno junto com o pai? Ou será que a gente vai adotar a doutrina de Ário, de que houve um tempo que o filho não existia? Qual que é a decisão do Concílio de Nicéia? A decisão do Concílio de Nicéia é contra Ário e a favor de Alexandre de Alexandria. O filho é eterno. Mais do que isso, o filho é consubstancial com o pai. Essa palavra é importante porque ela vai gerar um debate. Vai surgir, assim, vamos assim dizer, alguns grupos nessa discussão. Primeiro, a gente já viu, nós temos os arianos, os seguidores de Ário. Ário falava: houve um tempo que o filho não existia. O que os arianos vão falar? Que o filho é diferente do pai em hipóstase e em substância. Ou seja, o filho, nós vamos trabalhar mais a seguir o que é hipóstase e substância, mas o que importa dizer que o filho não é o pai. E ele não é o pai, e ele também não é o mesmo Deus que o pai é, vamos por assim dizer. Ele é divino, mas ele não é o mesmo Deus que o pai é, digamos assim. Ele é uma divindade menor, vamos por assim dizer. E aí nós vamos ter alguns grupos que vão tentar trabalhar essa noção de substância. Será que o filho tem a mesma substância divina que o pai? Os arianos falam que não. Vai ter um outro grupo que é chamado de homoiousianos. O que os homoiousianos vão falar? Que o filho é uma substância semelhante ao pai. Então ele é divino não porque ele seja da mesma substância que o pai, mas porque sua substância é semelhante à do pai. Nós vamos ter um outro grupo que é os chamados homoianos. Os homoianos afirmavam que o filho é semelhante ao pai. Então aqui a gente vai ter uma noção não só... Enquanto os homoianos estão concentrando-se na substância, os homoianos estão falando um pouco mais do filho em relação direta com o pai e vai trabalhar essa noção de que eles são semelhantes. E qual que é a posição que o Concílio de Nicéia vai adotar? É os homoousianos. Na verdade, o Concílio de Nicéia não deixa isso muito claro, né? Por isso que surgiu essa divisão. Mas depois, né, vai ficar mais definido ao longo do processo, porque depois a versão do Concílio de Nicéia vai ser aperfeiçoada em Constantinopla. Então eles precisam esclarecer o que eles querem dizer por consubstancial. E aí eles podem estar querendo dizer: consubstancial quer dizer o quê? Que é uma substância semelhante ao do pai? Quer dizer que o filho é semelhante ao pai? Ou quer dizer uma terceira coisa, que é o que vai ser decidido? Que é os homoousianos. O que os homoousianos, sem o i, falavam? Que o filho é da mesma, idêntica, numericamente a mesma substância que o pai. Isso vai ser definido, então. Então, assim, já no quarto século, a gente vai ter definido pela igreja, e aí vai ser a primeira assim, ortodoxia proclamada, que definiu mesmo. A partir daqui, isso é ortodoxia, fora disso é heresia.
É aqui que a gente tem uma autoproclamada ortodoxia. Quer dizer que uma corrente, uma tradição, uma linha de pensamento dentro do cristianismo vai se autoproclamar a ortodoxia. Antes disso, a gente tinha várias comunidades cristãs com diferentes visões de Deus, de Cristo, e elas conviviam entre si. Agora, nós temos uma única tradição que vai se autoproclamar, vai arrogar para si o direito de dizer o que é a verdade, o que é a ortodoxia, e vai dizer assim, a gente definiu aqui que o Pai e o Filho são eternos, consubstanciais, têm da mesma substância, e quem nega isso é herege e vai ser perseguido. Ponto final. Quem pensar fora disso não é cristão, é anátema. Não vai ser salvo. É o que vai ser definido aqui. Qualquer pessoa que não pensar assim, que seja condenada ao inferno. Não merece salvação. Pensou diferente? Isso é ponto central. Isso se torna a doutrina principal do cristianismo. Negou ela, meu filho. Não tem salvação para você. Aqueles que quiserem serem salvos devem pensar assim. Não pensam assim, estão condenados. Aqui é definido isso de maneira clara. E aí, o que nos importa, né, é dizer assim, tá faltando alguma coisa, não tá? Nós falamos, o Pai e o Filho, e tá faltando uma terceira pessoa. Quem? A Trindade. Envolve 3 pessoas, tá faltando o Espírito Santo. E é assim que a gente vai precisar, então, ter uma doutrina depois do Concílio de Nicéia que vai trabalhar o Espírito Santo. O Concílio de Nicéia só tem uma frase que diz assim, cremos no Espírito Santo. Mas peraí, nós cremos no Espírito Santo, mas o que isso quer dizer? Nós precisamos esclarecer isso melhor. E aí a gente vai ter alguns desenvolvimentos depois do Concílio de Nicéia que vai falar um pouco do Espírito Santo. Os principais a trabalhar isso, né, são Gregório de Nazianzo e Basílio de Cesareia. Eles são assim, vamos dizer assim, as pessoas que começaram a falar assim, olha, nós temos que olhar para o Espírito Santo. Gregório de Nazianzo e Basílio de Cesareia. Ali já agora, né, no século IV. Então, o que Gregório de Nazianzo vai falar? Nós cremos no Espírito Santo. E nós cremos que o Espírito Santo, assim como o Filho, é consubstancial com o Pai, homousia, tem a mesma substância divina. Basílio de Cesareia também vai falar o Espírito Santo, aí ele vai falar assim, o Espírito Santo é Deus, então. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele tem tudo que Deus é. Ele tem todo o poder, ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é onipresente. Então, Gregório de Nazianzo e Basílio de Cesareia vão ser assim as chaves para a gente falar assim, pera, além do Pai e além do Filho tem mais um, o Espírito Santo. E aí nós vamos ter, eles vão influenciar um teólogo, né, que é o Santo Agostinho. O que o Santo Agostinho vai escrever? O Santo Agostinho vai escrever um tratado sobre a Trindade. E nesse tratado sobre a Trindade, Agostinho vai falar, nós temos que aceitar tudo que foi dito até aqui. O Pai é Deus, o Filho é Deus, consubstancial com o Pai, eterno. E nós precisamos agora também acrescentar o que o Gregório e o Basílio falaram. Que o Espírito Santo é Deus, consubstancial. Que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E esse Espírito Santo, Agostinho vai falar, ele é como o amor. Ele é o amor que une o Pai e o Filho. O Pai e o Filho estão unidos porque existe um amor, um laço de amor, um vínculo de amor que os une. E esse vínculo de amor é o Espírito Santo. E aí a gente precisa de um novo concílio. Um concílio que vai complementar o que foi decidido em Nicéia. Em 381, já no final do quarto século, então, nós vamos ter o concílio de Constantinopla, que vai acrescentar ao credo niceno o seguinte, o Filho é consubstancial com o Pai e o Espírito Santo procede do Pai. Ok, esse depois o Espírito Santo procede do Pai, mais pra frente vai causar uma polêmica. Mas o que nos importa aqui e aí a gente vai ter uma figura antes mesmo do concílio de Constantinopla, que é Atanásio de Alexandria, né? Ele vai ser uma pessoa ali já no final do século III, início do século IV, que também é um nome importante, né, que defendeu a doutrina da Trindade, que merece ser mencionado, né? Ele destacava que o Filho é o Deus eterno, Salvador, consubstancial com o Pai. Tá, aqui nós então chegamos no Concílio de Constantinopla, nós temos definido algumas coisas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Filho é eterno, o Filho foi gerado pelo Pai eternamente, porque se ele é eterno, o Espírito Santo procede do Pai, e o Espírito Santo é Deus também, consubstancial com o Pai. Ok. E aí vários teólogos, né, vão desenvolver isso. Boécio vai trabalhar a noção da Trindade, João de Damasco também, Anselmo de Cantuária, Rosselino, né, vários autores, né, vão aos poucos trabalhando essa doutrina da Trindade. Né? Então a gente vai ter vários autores, Bernardo de Claraval,
E aí a gente vai ter um desenvolvimento que é importante, que vai chegar nos vitorinos, né? Então a gente vai ter, por exemplo, as figuras de Ricardo de São Vítor. Esses autores vão trabalhar a noção de trindade em relação com o amor. Então a gente chama eles de vitorianos ou vitorinos, né? Que são autores que vão trabalhar a trindade como uma expressão do amor perfeito. Então a trindade está relacionada com amor. Deus é amor. Para ele ser amor, ele tem que ter reciprocidade, porque não há amor sozinho. Então, para que Deus seja amor, se ele é realmente amor, Deus é amor, então ele precisa ser uma trindade, né, que compartilha esse amor. E aí, nós vamos ter depois o Concílio de Latrão, que vai acrescentar uma noção, que é a noção de comunicação de essência, que a gente vai trabalhar depois. Né? A gente vai se desenvolver algumas noções da trindade, propriedades da trindade, relações na trindade, tipos de procedência, geração, respiração. Isso tudo vai sendo desenvolvido lá, né? A gente vai ter Boaventura que vai desenvolver isso, Tomás de Aquino também vai desenvolver isso. E aí a gente vai ter uma outra discussão já por volta do ano 1200, 1100, 1000. Essa época vai ter uma discussão complicada que é o Espírito Santo. A gente vai trabalhar isso depois. Procede só do Pai ou procede do Pai e do Filho? E aí a gente vai ter o Oriente vai negar isso, vai falar não, o Espírito Santo procede só do Pai. E o Ocidente vai adotar uma coisa que é chamada de cláusula filioque, que é o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, essa tradição vai acrescentar ao credo de Constantinopla uma cláusula que é o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Filioque. E do Filho. Então isso vai ser acrescentado, né? E aí nós vamos ter um concílio, que é o Concílio de Leão, em 1274, que vai declarar como dogma a crença de que o Espírito procede do Pai e Filho. A partir daqui, trindade fechada, né? Trindade bem desenvolvida, digamos assim. Então nós vamos ter uma coisa bem estabelecida, que é essa doutrina da Santíssima Trindade. Nessa época também, por volta do ano 1200, vai também ser definida uma coisa que é chamada de pericorese divina, né? Já nesses concílios do ano 1200. Concílio de Florença, concílio... Vão trabalhar um pouco essa noção também de que existe uma pericorese divina, que a gente vai trabalhar esses conceitos depois, né? Isso aqui é só pra gente ter a história de como a doutrina foi se desenvolvendo. Então, nessa primeira parte, nós vimos a história da doutrina da Trindade. Agora, nós vamos para a terceira parte, que é a parte de definição. Essa parte é mais breve, que a gente só vai definir a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade envolve 4 pontos. 3 que são fundamentais e um quarto que é, vamos dizer assim, não tão fundamental, que dá pra gente chamar de Trindade se não tiver ele, mas que é importante. Primeira coisa, unidade. Não é Trindade se a pessoa fala que Deus não é uma só essência, só há um Deus. Há um só Deus e mais, Deus é um só. Deus não tem partes. Deus é uma unidade simples. Deus não é composto. Deus não é divisível. Deus não é um aglomerado de outras partes. Ele não é plural em termos de partes. Ele é um só. Unidade. Diversidade. Deus é 3 em pessoas. Ele é 3 pessoas ou hipóstases. Né? E divindade. Né? Cada uma dessas pessoas é plenamente divina. Esses são 3 pontos. E um quarto ponto. Né? Essa trindade envolve relações de procedência. Né, que é geração e expiração. Essa última parte a gente vai trabalhar depois. Mas algumas coisas importantes. Deus é uma unidade, ele é um só Deus. Se alguém fala que tem mais de um Deus, há 3 deuses. Não, já não é trindade. Há 3 seres que são divinos, não é trindade. Os adventistas, por exemplo, eles falam que há 3 seres divinos, e aí eles têm uma trindade muito mais diferente da trindade tradicional. Os mormons também, né, eles são mais radicais que os adventistas ainda. Né, eles têm 3 seres tangíveis, né, que são bem separadinhos. Isso não é a trindade ortodoxa, autoproclamada ortodoxa. Então, os adventistas, por exemplo, que tem uma visão de trindade, onde por mais que Pai, Filho e Espírito Santo sejam um só, eles são 3 seres tangíveis, né, 3 seres individuais, então não é trindade. Não no sentido ortodoxo, gente, eu não estou falando que não seja trindade, é só uma trindade que não é ortodoxa. E ortodoxa aqui, bem aquela coisa que eu falei, ortodoxa que autoproclamou a ortodoxia, não quer dizer que é a verdade. E esse vídeo não tem o propósito de dizer se essa doutrina é verdadeira ou falsa. Outra coisa, diversidade. Eles são 3. São 3 pessoas, são 3 hipóstases. A gente vai trabalhar isso depois. Eles são 3. Qualquer coisa que negue que eles deixam de ser realmente 3. Eles são 3 aparências só. Eles são 3 faces. Eles são 3 modalidades. Eles são 3... Não, tem que ser 3 de verdade. Não é 3 rostos que Deus tem. Não é 3 maneiras de Deus manifestar. Não é 3 estados da água, por exemplo. Não é assim. Tem 3 de verdade. Se negar que tem 3 de verdade, a gente chama de sabelianismo, né?
Por exemplo, se você negar a unidade, a gente chama de triteísmo. Você está falando que tem 3 deuses. Não pode. Ah, você está falando que, na verdade, então não são 3 pessoas reais. São 3 máscaras. São 3 maneiras de Deus se manifestar. Também estaria equivocado. Porque aí, no caso, você estaria falando que não há 3 de verdade. Que são só aparências. São só modos de manifestação. Isso é o sabelianismo, né? Ou unicismo, ou modalismo, que são essas doutrinas que pensam assim. Outro ponto também é que eles... e outra maneira de negar que eles são 3 é falar que só tem uma pessoa. Que só uma pessoa é Deus, que é a visão ariana, né? A visão unitarista, né? E nós temos as noções de processão. Essas não são essenciais, daria para chamar de trindade sem elas, mas elas são importantíssimas, porque sem elas a gente teria uma espécie de modalismo. Porque essas são as propriedades que fazem com que cada pessoa seja distinta da outra. E essas propriedades são decorrentes da geração e da inspiração que a gente vai trabalhar depois. E agora não precisa se preocupar com isso. O que importa é a gente entender que a trindade envolve isso: unidade, diversidade, envolve que cada pessoa é plenamente divina, o Pai é plenamente Deus, o Espírito Santo é plenamente Deus, né? E o Filho é plenamente Deus. Eles não são partes de Deus, eles não são um pouco mais divinos do que o outro, eles são plenamente divinos, igualmente divinos. Eles são consubstanciais, compartilham da mesma essência divina. Isso é importante. Tendo definido isso, nós vamos para a quarta parte, que é trabalhar um pouco a questão de hipóstase com ousia. Essa questão é um pouco mais complicada. Por que é complicada? Porque a gente não tem definições claras desses conceitos. Os concílios não deram definições claras desses conceitos. E também a própria história da doutrina da Trindade é um pouco complicada. Por quê? Enquanto na versão latina foi usada um termo, na versão grega foi usado outro termo, e às vezes os termos se confundiam. Então, por exemplo, às vezes na tradição grega se falava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um são uma substância. Então o Pai é uma substância, o Filho é outra substância, o Espírito Santo é outra substância. Aí você tem outra tradição que vai falar que não, na verdade, o Pai é uma hipóstase, o Filho é uma hipóstase, e o Espírito Santo é uma hipóstase. Aí você fica nessa confusão. Aí peraí. Eles são 3 substâncias ou eles são 3 hipóstases e uma substância? E aí você vai ter 2 maneiras de usar a linguagem, que é só um jogo de palavras, no sentido assim, de que eles estão dizendo a mesma coisa, só que usando palavras diferentes. De um lado, você vão ter aqueles que vão falar assim que Deus é 3 substâncias em uma só hipóstase, e do outro, Deus é 3 hipóstases em uma só substância. Então eles só inverteram o uso das palavras. A gente vê aqui então que as palavras em si elas já não são tão importantes, mas é o conceito, a noção por trás delas. Outra questão também. Quando a gente pensa a relação de hipóstase com ousia, ou seja, de essência com a gente vai chamar depois de pessoas, mas a gente vai trabalhar um pouquinho isso ainda melhor. A gente não pode entender que um tem prioridade sobre o outro. Eles são igualmente fundamentais. Então não é como se assim, por exemplo, a minha essência é mais fundamental do que o ser individual que essa essência instancia. Não é. Na Trindade elas são igualmente fundamentais. Esse é um ponto. Elas são igualmente fundamentais. A hipóstase não é mais importante que a ousia, nem a ousia é mais importante que a hipóstase. Outro ponto também, a distinção entre hipóstase e ousia ela não é real. Não existe uma diferença real. Aqui tem a hipóstase e aqui tem a ousia. Ela é uma distinção formal, né? Não é uma distinção que você tem na realidade. É uma distinção que a gente constrói conceitualmente para compreender a doutrina da Trindade. E o que seria isso? As palavras não importam tanto. A ideia é só entender que existe, os teólogos perceberam que existe na Trindade uma coisa que é múltipla e outra coisa que é una. O que é múltiplo? Isso que é múltiplo, a gente precisa dar um nome. Isso que é um só, a gente precisa dar outro nome. Então, há um debate qual nome a gente dá. Então, para isso que é múltiplo, a gente dá o nome de, mais tradicional ficou, hipóstase. Isso que é uno, a gente dá o nome de ousia, essência. Ok. Então, fica definido assim, para não gerar briga. Porque por muito tempo houve essa confusão. A gente usa hipóstase para as 3, ou a gente usa hipóstase. Não importa se você vai usar hipóstase para outra, para ousia para outro. Não importa. O que importa é que ao longo da história houve esse debate mesmo. Houve pessoas que usavam ousia para se referir aos 3. Houve pessoas que usavam substância. Outras pessoas que usavam essência. Os termos gregos, latinos. Houve uma confusão de termos. Mas no final ficou decidido que hipóstase ia ser usado para os 3. E ousia para se referir àquilo que é uno. O que é ousia? Ousia é a essência divina. A essência divina. Então, toda vez que eu estou falando dos atributos de Deus, onipotência, onipresença, onisciência, isso pertence à essência divina. A essência divina
é aquilo que diz respeito aos atributos divinos. Esses atributos se identificam com a própria essência porque Deus é simples. Deus é sua onipotência, Deus é sua bondade. Então Deus é a própria bondade. Deus é existência. A essência de Deus é a própria existência. E aí essa essência divina, ali a gente está falando dos atributos divinos. Onipotência, onipresença, onisciência, suma bondade, por aí vai. Essência divina. Essa essência divina não tem como ser dividida. Eu não posso reparti-la. Ela é simples. É uma unidade simples. Ok. Uma unidade simples. Não pode ser repartida. Então, essa essência divina não tem como ser dividida. Não tem como ser dividida nesse sentido de ser repartida. Isso é importantíssimo. A essência divina não pode ser repartida. Ela também não pode ser multiplicada. Ela é única. Não tem como você criar uma outra essência divina. A essência divina se duplicou. Ela não se duplica. Não tem como. A essência divina não se duplica. Tá, tem essência divina. Ok. Essa essência divina, ela está instanciada em uma hipóstase, uma pessoa. Aqui é um pouco complicado. De novo, uma confusão de termos. Para se referir à essência divina, a gente escolheu usar o termo ousia. Para se referir às pessoas que estão instanciadas nessa essência, a gente pode falar de pessoa, subsistência, hipóstase. Vai ter um debate qual que é o melhor termo. Alguns não vão gostar do termo pessoa, porque o termo pessoa vem de persona, que seria uma máscara, e não se tratam de máscara de Deus, não seria modalismo. Poderia-se usar o termo pessoa, mas aí a gente tem que lembrar isso. É pessoa no sentido de ser pessoal, seres autoconscientes. Então, assim, vamos pensar aqui um pouco, só para vocês entenderem. Existe a natureza humana, ok? E existem pessoas, né, que têm a natureza humana. Quando a gente fala das pessoas, a gente está falando de um quem. Quem tem a natureza humana? O Sankey tem a natureza humana. O Sankey é um ser autoconsciente, é uma pessoa autoconsciente. Ele tem autoconsciência, ele tem vontade, ele tem uma consciência própria, vamos por assim dizer. Ele tem uma autoconsciência própria, um ser autoconsciente. Vamos dizer que pessoa nesse sentido, de não ser, melhor dizendo, porque ser vai ser usada para falar da essência. Mas como um quem. Quem? Quando eu pergunto quem, eu estou falando de pessoa. Quando eu pergunto o que, eu estou falando de essência. Então, o que é Deus? Eu estou falando da essência divina. Quem é o Pai? Eu estou falando da pessoa do Pai, ok? Então, quando eu estiver perguntando o que, eu estou falando da essência. E quando eu perguntar quem, eu estou falando das hipóstases. Então, essa é outra maneira da gente distinguir essência de hipóstase. Hipóstase é o que eu respondo quando alguém pergunta quem. Essência é o que eu respondo quando alguém pergunta o que. Ok. Quando a gente pensa na natureza humana, a gente tem várias pessoas, vários quens que são humanos. Só que cada quem tem uma própria natureza humana porque ele é um ser individual. Eu sou um ser, uma outra pessoa humana também é um ser. Por mais que a gente tenha a mesma natureza humana, a gente não tem a mesma natureza humana no sentido de a gente literalmente a mesma substância. Não. Nós temos o mesmo tipo de ser, mas a gente não tem numericamente o mesmo ser. Nós temos o mesmo tipo de ser, todos nós somos humanos. Mas a gente não é numericamente o mesmo humano. No caso de Deus, não. É aí que é o jogo do gato, assim. No caso de Deus, assim como tem uma natureza humana e vários humanos que participam dessa natureza humana, vários quem, o Bruno, você que me assiste, o João, o Guilherme, existe uma natureza humana e vários quens. Na Trindade também existe uma natureza humana e vários quens, mas tem uma diferença. Enquanto, no nosso caso, esses vários quens não são um só humano, mas são vários humanos, no caso de Deus, não. Há um só Deus, um só ser divino. Então, existem vários quens participando do mesmo ser divino. E esses quens é o que a gente chama de hipóstases, ou a gente chama de pessoas. E deu um debate, e alguns chamam de subsistências. Né? Existe esse debate, qual que é o melhor termo. Cada termo destaca um aspecto diferente. Então, por pessoa, eu destaco o aspecto de autoconsciência, de manifestação. Por hipóstase, eu estou usando um termo já mais técnico, que vai destacar esse quem que eles são, em distinção ousia. Se eu uso o termo subsistência, eu estou querendo só fazer uma distinção assim, entre a essência que existe e as hipóstases que subsistem nessa essência. Ok, o termo não é tão importante, mas é importante a gente entender que existe um aspecto que é uno, que é o sia, e existe um aspecto que é múltiplo, que é as hipóstases, que elas são igualmente fundamentais e que elas são formalmente distinguíveis, não são distinguíveis na realidade, não é uma distinção real, e também que essas hipóstases compartilham da mesma essência. Elas compartilharem da mesma essência significa que todas elas são plenamente divinas. Todas elas têm todos os atributos da divindade. Ok?
todos os atributos da divindade. Nenhuma é menos divina que a outra. Como eu disse, a essência divina não tem como ser repartida. Se ela está em alguém, ela está de maneira inteira, de maneira completa, de maneira plena. Então, cada hipóstase recebe da essência divina todos os atributos da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham exatamente da mesma essência divina, que não pode ser dividida, que é completa, que é una, e que está presente em cada um deles, fazendo deles aqueles que possuem todos os atributos da divindade. Essa, então, é a distinção entre hipóstase e ousia. Entendido isso, essa distinção entre hipóstase e ousia, a gente pode ir para a quinta parte, que é sobre os modos de processão. Para entender a questão dos modos de processão, a gente precisa deixar de lado qualquer ideia de tempo, ok? Então, vamos entender os modos de processão, que a primeira coisa que vocês façam é esqueçam o tempo. Não tem antes, não tem depois. Eu estou falando de algo que acontece no eterno agora, ok? Então vamos devagar. Primeiramente, a gente tem o Pai. A gente considera que o Pai é o princípio da divindade, porque ele é a base da subsistência das demais hipóstases. O que isso quer dizer? Aqui, por questão técnica, a gente vai usar dois termos, existência e subsistência. Quando eu estiver falando de existência, eu estou falando de Deus a partir da sua essência. A essência divina existe. Quando eu estiver falando de subsistência, eu estou falando das hipóstases. O Pai é uma hipóstase que subsiste, o Filho é uma hipóstase que subsiste, o Espírito Santo é uma hipóstase que subsiste. Nós temos um primeiro modo de subsistência na essência divina, que é o Pai. Ele é o primeiro. O que acontece? É o primeiro não de tempo. Não tem tempo, esquece tempo. Mas ele é o primeiro. Ele é a base inicial, vamos por assim dizer. É um pouco difícil de falar porque a gente está usando uma analogia bem complicada mesmo, porque não tem tempo. Então a gente faz todas essas explicações com muito cuidado, tá? São analógicas. Ok, nós temos o Pai. Então pense, tem o Pai. Se tiver só o Pai, não é trindade. A gente precisa de uma segunda subsistência. É por isso que o Pai precisa dar origem a uma segunda hipóstase, a um segundo modo de subsistência. O Pai dá origem ao Filho. Ok, o Pai é o princípio do Filho. O Pai é o princípio da subsistência do Filho. O Filho vem do Pai. Como o Filho vem do Pai? Por um processo, um modo de processão que a gente chama de geração. Geração é o modo de processão pelo qual aquilo que procede do seu princípio é o Filho. É um filho. Ele nasce como filho. Então isso significa que se o filho vem do pai por um processo de geração, ele é filho. Por isso que ele é filho. Todos os nomes que a gente dá na Trindade não é por acaso. O pai chama pai porque ele é pai do filho. O filho chama filho porque ele é filho do pai. Não é metáfora. Não é como se a gente estivesse usando uma metáfora assim, entre nós existem relações de pai e filho e a gente usa isso metaforicamente a Deus. Não, é o contrário. Deus já tem em si mesmo uma relação de pai e filho. E todas as relações humanas de pai e filho são metáforas dessa relação original. Ok? Então, o Pai é a base para um segundo modo de subsistência na Trindade, que a gente chama de Filho. Aqui, quando eu falo modo de subsistência, não é no sentido modalista, não são modos de aparição de Deus. São modos de subsistir reais, com distinção real entre aquilo que subsiste. Ok. O Pai é a base, então, para um segundo modo de subsistência, que a gente chama de Filho. Filho. Então, o Pai dá origem a uma outra hipóstase, que é o Filho. E essa hipóstase, né, é originada por geração. Pai, filho. Ok, o pai dá origem à subsistência do filho. Só que esse filho também precisa ser Deus. Então, além dele ser gerado, ele recebe a essência divina. Então, o ato de geração já envolve em si mesmo uma comunicação. O comunicatio. Esse comunicatio é a comunicação da essência. Então você tem a primeira hipóstase, gera a segunda hipóstase, e ao gerar, no próprio ato de geração, ela comunica a essa hipóstase a ousia divina. Isso significa que o Filho, a segunda hipóstase, ele tem a essência divina em si mesmo, mas não de si mesmo. Isso é importante para dar aquela discussão sobre aceidade, autoexistência. Então a gente pergunta, o Filho é autoexistente? Depende do sentido que a gente está perguntando, né? Sim, ele é autoexistente, porque ele tem em si a essência divina. E faz parte dos atributos dessa essência divina a aceidade.
Então ele tem essa idade, porque ele tem a essência divina e ele tem ela inteira, recebe dela todos os seus atributos. Mas essa aceidade, digamos assim, é uma aceidade recebida. É uma aceidade recebida do Pai. Então a gente fala que o Filho tem autoexistência, mas não autoexistência de si mesmo, mas uma autoexistência em si mesmo. E olha que interessante, quando a gente, por isso que aquela distinção entre subsistência e existência é importante. Porque o filho é uma subsistência originada pelo pai. Mas enquanto existência, quando a gente está falando do atributo da existência, ou quando a gente está falando que a própria essência divina é a existência, obviamente, então o filho tem autoexistência. Né? Porque autoexistência ou aceidade é um atributo da essência divina. E se o filho tem todos os atributos da essência divina, então ele tem aceidade. Mesmo que essa aceidade, por assim dizer, não seja de si mesmo, mas apenas em si mesmo, já que ela é recebida. Por isso que é sempre importante essa distinção entre hipóstase e ousia, entre subsistência e existência. A ousia divina ela é recebida inteiramente, com todos os seus atributos, pela segunda hipóstase, nesse ato de comunicação. E aí a gente ainda falta uma terceira hipóstase, que é a hipóstase do Espírito Santo. Essa terceira hipóstase, ela também precisa ter uma base de existência. Essa base de existência, ou melhor, uma base de subsistência. Essa base de subsistência é tanto o pai como o filho. Só que a gente fala que é um princípio só. Então, é uma base de subsistência que tem a mesma origem, o mesmo princípio de origem, que é o pai e o filho. Por que é importante dizer isso? Porque o ato pelo qual a subsistência do Espírito Santo é expirada, a gente não vai falar mais de gerada. A gente vai falar aqui de expirada, porque é um outro tipo de procedência. A gente falou que geração é um tipo de procedência em que aquilo que procede é um filho. Expiração é um tipo de procedência em que aquilo que procede é expirado, ou seja, é um espírito. Por isso a gente fala de expiração. Essa expiração ela se dá por um ato só e do mesmo princípio. A gente fala que ela tem um ato só, é só um ato. É uma única processão, não é duas processões. Se tivesse duas processões, a gente ia ter duas origens, por assim dizer, dois modos, ia surgir duas hipóstases, provavelmente. Então é só uma processão. Por mais que ela tenha origem no pai e no filho, ou seja, em duas hipóstases, essas duas hipóstases é como se delas como se fosse delas o mesmo rio nasce delas, vamos por assim dizer, o mesmo rio emana delas, das duas hipóstases. Então a gente fala que o filho procede do pai e do filho, quer dizer, o Espírito Santo procede do pai e do filho pelo mesmo ato de expiração. Não são dois atos de expiração, é um ato só. Outra coisa importante de dizer, quando a gente está falando de uma coisa que não tem tempo, isso não quando eu falo, o filho foi gerado pelo pai, o Espírito Santo procede do pai e do filho, isso não quer dizer que houve um tempo em que essa processão não acontecia, ou que houve um tempo, não é gerar no sentido de passar a existência. Né, não existia e agora passou a existir. Isso não existe. Isso não acontece. É um tipo de procedência eterna. Mas também não é um tipo de procedência inacabado. Não é como, então eles estão procedendo eternamente porque ainda não se completou a processão. Ela ainda prossegue indefinidamente porque ela não se completa, porque ela não se finaliza, porque ela não acaba. Não é. Como é um ato eterno, ela não é um ato inacabado. Não é um ato que está sempre faltando acontecer algo. Porque se fosse um ato que estivesse sempre faltando se completar, então haveria tempo. Há um tempo em que a coisa não está completa e haverá um tempo em que ela se completará. Não é isso. Então a gente não pode pensar nem no sentido de que houve um tempo que não existia e passou a existir, porque aí a gente trabalharia com noções temporais, nem a gente pode trabalhar com a noção temporal de que é uma coisa inacabada que um dia vai acabar, que um dia vai se completar. Não, são atos de processão eternos que nunca se acabam. Outro ponto importante, eu estou usando o termo processão. O termo processão pode ser usado em dois sentidos. No sentido mais amplo, aí você pode falar de dois modos de procedência, geração e expiração. Algumas vezes o termo processão é usado no sentido específico para falar só da processão do Espírito Santo, que é a expiração. Né? E essas processões, evidentemente, são eternas. Elas acontecem no eterno agora. Entendidos os modos de processão, a gente pode falar um pouco agora das propriedades e relações, que é a sexta parte. Essa questão das propriedades e relações, elas têm a ver, ou elas dependem do que a gente estudou sobre os modos de processão, porque elas são baseadas nela. Então, quando a gente fala de relações, né, a gente está considerando as relações de processão, e quando a gente fala de propriedades, a gente está falando das propriedades decorrentes dessas relações. A gente fala que existe na Trindade 5 noções ou propriedades. E a gente fala que existe 4 relações. Então vamos trabalhar quais são as 5 noções. Essas noções também podem ser chamadas de propriedades.
A distinção entre as noções e propriedades, ela não é real, né? Ela é formal. O que é real é a distinção entre as hipóstases, né? A distinção entre as propriedades, ela é formal. Outra coisa importante de dizer, né? Se houvesse só a questão da essência divina, ou seja, só os atributos da essência divina, as pessoas elas não seriam realmente distintas entre si, porque elas não teriam aquilo no qual se distinguir. O que distingue uma pessoa de outra não são os atributos da essência, porque elas têm os mesmos atributos da essência. São as propriedades de subsistência. Essas propriedades de subsistência são baseadas nas relações que as hipóstases têm entre si. Essas propriedades, portanto, elas não surgem de uma essência que geraria uma diferenciação. Né? Então não rompe com a questão da simplicidade divina no sentido assim, de que criaria uma nova essência com novos atributos, com novas propriedades. Não. Aqui as propriedades elas se dão como resultado das relações que as hipóstases têm entre si. E elas se diferenciam entre si não por causa dos atributos da essência, mas pelo modo como elas estão relacionadas entre si. Então o que vai distinguir uma hipóstase de outra não é um atributo que vem da essência, mas é a relação que essas hipóstases mantêm entre si. Quais são essas relações? O que a gente falou, da questão das processões de geração e expiração. Então, por causa dessas relações, não por causa da essência, por causa dessas relações de uma hipótese com outra, a gente pode distinguir propriedades que pertencem a uma hipótese, mas não a outra. E é isso que nos permite dizer que uma hipóstase é distinta de outra hipóstase. Distinta, não diferente. Distinta quer dizer, não são a mesma hipóstase, mas não são diferentes. Elas são iguais porque têm os mesmos atributos essenciais. Então a gente faz aqui uma diferenciação entre distinção e diferenciação. Elas são distintas porque elas têm propriedades distintas a depender da relação, mas elas são iguais porque elas têm os mesmos atributos da divindade. E outro detalhe, então, portanto, é que se não houvesse essas propriedades de relação, não teria como distinguir as pessoas. Nós cairíamos num modalismo, num sabelianismo. Então, assim, é muito comum as pessoas negarem essas propriedades, porque elas são um pouco mais difíceis de entender, mas a negação delas implicaria, né, se levadas a últimas consequências, a um tipo de modalismo. Então, quais são as 5 noções ou 5 propriedades? A primeira são 5, né? Então, são inascibilidade, paternidade, expiração, filiação e processão. Vamos lá. Inascibilidade. Inascibilidade é a propriedade de não ser gerado. Essa propriedade é o pai que tem, né? É a propriedade de não ser gerado e de não ser procedido, né? Quer dizer que inascibilidade quer dizer que não vem de outro. Não procede nem é gerado. Então é uma propriedade que o pai tem. Outra propriedade é a paternidade, é ser aquele que gerou o outro. Então essa propriedade é a propriedade que só o pai tem, ele, né, porque dele nasce o filho. Existe a propriedade de expiração, né, a propriedade de expirar algo, né? Essa propriedade de expirar que o pai e o filho têm em conjunto, né, é a propriedade de expiração. A outra propriedade é a propriedade de filiação, ou seja, a propriedade de ser um filho. Essa propriedade de ser um filho é a propriedade do filho em relação ao pai. E por fim, a propriedade de processão, né, que é a propriedade de ser procedido, de ser expirado, que é a propriedade que o Espírito Santo tem. Perceba, todas essas propriedades são propriedades relacionais. A propriedade de inascibilidade é a propriedade do pai em relação a si mesmo, vamos por assim dizer, né? A paternidade é a propriedade do pai em relação ao filho. A expiração é a propriedade do pai e do filho em relação ao espírito. A filiação é a propriedade do filho em relação ao pai. E a processão é a propriedade do espírito em relação ao pai e ao filho. E aí nós temos 4 relações que têm a ver com isso. A relação, a gente vai chamar a primeira de paternidade, a segunda de filiação, a terceira de expiração e a quarta de processão. Então a primeira relação, a paternidade, é a relação do pai em relação ao filho, a filiação é a relação do filho em relação ao pai, a expiração é a relação do pai e do filho em relação ao espírito, e a processão é a relação do espírito em relação ao pai e ao filho. Então aqui, relações e propriedades, elas são bem entrelaçadas, assim, a gente faz uma distinção, assim, para facilitar o entendimento, mas na verdade a gente está ainda falando, vamos dizer assim, da mesma coisa. A gente está falando dos modos de processão e aquilo que as pessoas recebem como propriedade por causa dessas relações. Então, o pai tem a paternidade dele, ele é um pai, o filho tem a filiação dele. O que é importante a gente de entender, assim, não é tão necessariamente classificar de modo quadrado o que é relação, o que é propriedade, o que é noção. Né? Há teólogos que vão fazer diferenciações, então a gente fala assim, as propriedades, paternidade, filiação, inacessibilidade. As relações, inspiração, processão, as noções. Então, assim, algumas pessoas vão fazer distinções, vão usar termos diferentes, às vezes noções, às vezes propriedades, às vezes relação.
Mas o fundamental disso daqui é entender que as propriedades, as noções, as relações, elas se baseiam nos modos de processão, geração, expiração, e elas são o modo pelo qual eu posso distinguir uma hipóstase de outra hipóstase. Uma hipóstase se distingue de outra hipóstase pelas relações que elas mantêm entre si. Entendido isso, nós podemos considerar a sétima parte, que é a questão da pericorese divina. O que é a questão da pericorese divina? Pericorese divina significa que Pai, Filho e Espírito Santo habitam-se mutualmente um no outro. Eles estão tão unidos, tão próximos entre si, que eles estão um no outro, por assim dizer. Um dentro do outro, um habitando o outro. Aqui a gente, novamente, não tem espaço, então não é dentro no sentido de espacial. É uma habitação mútua, né? Mas a gente não pode empregar aqui a noção de espaço. Assim como a gente não emprega a noção de tempo para falar dos modos de processão, a gente também não emprega a noção de espaço para falar de modos de habitação mútua, ou de pericorese. Pericorese é a habitação mútua das pessoas divinas. A gente vai falar da pericorese divina, portanto, quando a gente emprega esses termos espaciais, é só em sentido metafórico, analógico. E o que significa pericorese divina? Né? Que as pessoas se habitam mutuamente. Um argumento que foi feito para falar sobre isso é dizer assim, olha, quando eu amo uma pessoa, eu quero estar o mais próximo dela que eu puder. Quando eu amo uma outra pessoa, eu quero estar o mais próximo dela que eu puder. Então, se as pessoas divinas se amam mutuamente de maneira perfeita, então elas estão unidas tão próximas quanto possível, a tal ponto que elas habitam uma na outra. Então a gente chama isso de pericorese divina. A habitação mútua das pessoas divinas, né, é o que a gente denomina como pericorese divina. Cada pessoa da Trindade habita mutuamente e inteiramente uma nas outras. A pericorese divina ela tem dois aspectos. Um aspecto que a gente chama de aspecto dinâmico e outro aspecto que a gente chama de aspecto estático. O aspecto estático a gente chama de circuncéssio e o aspecto dinâmico a gente chama de circuncéssio também. Só que aqui vai ter uma diferença, né? Não vai ter como eu escrever, mas as duas palavras elas têm uma diferença de letra. Circuncéssio pode ser escrito, né, com S-I-R-C-U-M-S-E-S-S-I-O. Ou pode ser escrito como S-I-R-C-U-M-C-E-S-S-I-O. Quando eu escrevo C-I-R-C-U-M-S-E-S-S-I-O, eu estou falando do aspecto estático dessa habitação mútua. Quando eu escrevo C-I-R-C-U-M-C-E-S-S-I-O, eu estou falando do aspecto mútuo. Então existe a circuncéssio no sentido da habitação mútua estática, existe a circuncéssio, né, uma com C e outra com S. A com S é de habitação mútua estática. A com C é de habitação mútua dinâmica. Então, circuncéssio com S é o aspecto estático da habitação mútua. Circuncéssio com C é o aspecto dinâmico da habitação mútua. O que importa a gente entender é que a habitação mútua ela tem dois aspectos. Um aspecto é baseado na imutabilidade, né? Então, a Trindade é um Deus imutável. Então, imutavelmente, eternamente, elas estão munidas entre si, né? Isso não tem como mudar, isso é eterno, isso é estático nesse aspecto. Ao mesmo tempo, essa habitação mútua é uma relação de amor, uma relação dinâmica de amor, de troca de amor, de reciprocidade. E quando eu quero destacar esse aspecto de reciprocidade, eu estou falando do aspecto dinâmico da pericorese divina. Entendido o que é pericorese divina, nós podemos ir então para a última parte, que é a distinção entre trindade imanente e trindade econômica. Quando eu quero falar da Trindade em si mesma, em suas relações eternas, eu estou falando de Trindade imanente. É a Trindade imanente a si mesma, em si mesma. Quando eu quero falar da Trindade em relação ao mundo, ou seja, operando no mundo, eu falo de Trindade econômica, que vem de oikonomia, de trabalho. Então é a Trindade operando no mundo. Existe uma coisa chamada de regra de Runner, que vai dizer assim, que é formada pelo teólogo Runner, né? Que é um teólogo até bem importante. Esse teólogo vai formular uma regra que diz assim, a trindade econômica é uma expressão da trindade imanente. Então perceba, na trindade imanente, por exemplo, tem as relações de processão. Uma dessas relações é a geração do filho. O que aconteceu no mundo? Quando o filho veio ao mundo, ele foi gerado no ventre da Virgem Maria. Então perceba, a geração que acontece no mundo reflete a geração eterna. Da mesma maneira, o Espírito Santo.
O Espírito Santo, de acordo com a teologia, ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho ao mundo. Então, o fato do Filho e do Espírito Santo ser enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho, né, reflete uma coisa que acontece na eternidade, que é o fato de que o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Então, a gente diz que a Trindade econômica é uma expressão da Trindade imanente. Isso gerou um debate, que até hoje é bem forte, que é o debate sobre a subordinação eterna do Filho. O que é esse debate? Existem dois lados do debate. Um lado diz que o Filho é subordinado ao Pai somente na Trindade econômica, porque o Filho se submete ao Pai na sua operação no mundo. Mas na Trindade imanente, não. Existe um outro lado do debate que vai dizer que o Filho, se ele é subordinado ao Pai na operação no mundo, então ele também deve ser subordinado ao Pai na Trindade imanente. Por que ele deve ser subordinado ao Pai na Trindade imanente? Porque a Trindade econômica é uma expressão da Trindade imanente. E também esses teólogos vão dizer assim que se o Filho é uma só pessoa divina, né, isso quer dizer que se ele subordinou-se ao Pai na Trindade econômica, então quem subordinou-se ao Pai na Trindade econômica foi a pessoa divina do Filho. Então Deus Filho subordinou-se ao Deus Pai. Se isso pode acontecer na Trindade econômica, por que, afinal de contas, não poderia acontecer na Trindade imanente? É importante dizer que as pessoas que defendem essa subordinação eterna não estão querendo dizer que o Filho é menor que o Pai em essência. Né? Isso é básico na Trindade, que o Filho tem a mesma essência divina e que ele é igual ao Pai em essência. Só que pode ser que mesmo ele sendo igual ao Pai em essência, no modo de relação, né, ele seja subordinado ao Pai na Trindade econômica. Né? Isso é um debate. Algumas pessoas vão dizer que não pode ser, porque mesmo que seja subordinado na Trindade imanente, esse seria um tipo de subordinação necessária, e esse seria um tipo de subordinação estranha que lembra o arianismo. E outras pessoas vão falar que não, que a gente está falando aqui de uma subordinação só na relação, mesmo que seja uma relação eterna, mas não é uma subordinação na essência, já que é a mesma essência. Então existe esse debate, né, ainda. É um debate bastante acalorado, um debate importante, que é um debate mais recente, vamos por assim dizer. Eu acho que esse debate é mais recente, né? Eu acho que nenhum concílio antes definiu alguma coisa clara sobre isso, mas é um debate recente, né? Existem alguns teólogos que vão dizer que há uma subordinação eterna, o Geisler, o Charles Hodge defendem isso, se eu não me engano. Existe o Wayne Grudem também defende isso, e vão existir outros teólogos que vão dizer que a subordinação eterna, né? O Letham também, eu acho que defende isso, o George Knight, tem vários, né, que defendem isso. Então eles vão defender essa subordinação eterna, assim. Mas é importante dizer que mesmo eles estando defendendo subordinação eterna, eles não estão defendendo subordinação de essência. É uma subordinação de relação. Então eu espero que este vídeo tenha esclarecido a doutrina da Trindade. É uma doutrina complexa, por isso é necessário um vídeo bem trabalhado para a gente entender essa doutrina de maneira complexa, porque é uma doutrina muito difícil de ser compreendida, né? E para a gente poder ter uma visão, uma avaliação melhor dela, a gente precisa ter uma noção clara dos seus conceitos, do que ela pretende dizer. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.